Muito bem, pessoal, seguindo aqui com a nossa leitura integral da Lei 14.133, faremos agora a leitura do título 4, das irregularidades, capítulo 1, das infrações e sanções administrativas. Artigo 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Inciso 1. Dar causa à inexecução parcial do contrato. Inciso 2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Inciso 3. Dar causa à inexecução total do contrato. Inciso 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Inciso 5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificada. Inciso 6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso 7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Inciso 8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Inciso 9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Inciso 10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Inciso 11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Inciso 12. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções serão considerados: inciso 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. Inciso 2. As peculiaridades do caso concreto. Inciso 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. Os danos que dela provierem para a administração pública. Inciso 5. A implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1 do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2 do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4 do caput desse artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no parágrafo 4º desse artigo e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput desse artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Inciso 1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Inciso 2. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda deste valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação.
Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado na data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis contado da data da intimação. Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será: inciso 1, interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo. Inciso 2, suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei 12.846 de 2013. Inciso 3, suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846 de 2013 serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados em todos os casos o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. Artigo 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital ou contrato. Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: inciso 1, reparação integral do dano causado à administração pública. Inciso 2, pagamento de multa. Inciso 3, transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Inciso 4, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo. Inciso 5, análise jurídica prévia com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12 do caput do artigo 155 desta lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Capítulo 2. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou da lavratura da ata, em face de: alínea A, ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Alínea B, julgamento nas propostas. Alínea C, ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Alínea D, anulação ou revogação da licitação. Alínea E,
extinção do contrato quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Inciso 2. Pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para a apresentação das razões recursais previsto no inciso 1 do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura data de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. Inciso 2. A apreciação dar-se-á em fase única. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para a apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição de recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 156 desta lei, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput do artigo 156 desta lei, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado de seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3. Do controle das contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Inciso 1. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Inciso 2. Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Inciso 3. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzam um resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade, nos termos da Lei 12.527 de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa que se referem aos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo observarão o seguinte. Inciso 1. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos da sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Inciso 2. Quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observada a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 dessa lei. Parágrafo 1º.
As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º. A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra as irregularidades na aplicação dessa lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: inciso 1. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Inciso 2. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Inciso 3. Definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente: inciso 1. As causas da ordem de suspensão. Inciso 2. O modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação. Inciso 1. Informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão. Inciso 2. Prestar todas as informações cabíveis. Inciso 3. Proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 172, vetado. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei, incluídos cursos presenciais à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.